E aí eu resolvi assim, um dia, digo, eu acho que eu posso escrever um conto de mistério, alguma coisa. E comecei a escrever assim umas coisas besteira de jovem, né? Mas a minha mãe adorava. Tudo começou pela leitura. Eu acredito que não há assim, um escritor que não tenha sido antes um bom leitor. Então, quando eu era garoto, o meu avô tinha deixado muitos livros. Ele era jornalista lá de cidade pequena, talvez até daquela época do parnasianismo. Então ele tinha deixado, né? Inclusive tinha uma estante de mogno com portas de vidro, né? Que até hoje ainda tem aí. Foi a única herança que eu tive lá, da família. E então, quando chovia, quando a gente estava doente, lá eu queria fazer. Pegava os livros do velho e ia lendo. E eu sei que tinha uma coleção, que acho que o nome era, não sei se era Brasiliana ou Brasiliense, uma coleção de antologias, sabe? E ali tinha os textos do Machado de Assis, os textos do José de Alencar, os textos qual era o outro, o Rui de Barbosa. E tinha um texto do Rui Barbosa que eu até tinha decorado, sabe? Ele falava no túmulo do Machado de Assis, o discurso que ele fez. Eu achava aquilo lindo, né? Era um parnasianismo puro. Eu gostava daquilo. E comecei a ler essas obras. Eu lia muito também, naquele tempo havia uma revista de mistério, chamava-se X9, e outra chamava-se Meia-Noite, que meu pai comprava. Eu gostava de ler aquelas coisas, aqueles contos de mistério, né? E dali eu recolhi aquilo em mim, sabe? Nunca mais peguei, né? Porque a gente também tinha a vida de jovem, a vida de adolescente, sabe como é? E aí quando eu comecei a trabalhar, que eu entrei no banco, né? Naquele tempo assim, vamos dizer, eu para entrar para fazer o concurso, eu me aprofundei muito na gramática. Estudava, né? Estudava, quer dizer, eu tinha só o primeiro grau, fazer um concurso para o Banco do Brasil, então eu tive que estudar, porque eu não sabia nem o que era contabilidade. Não sabia nada, e aí comecei a estudar o português, né? E eu acho que o que eu sei de português, o pouco que eu sei de português, vem daquele tempo. O pessoal às vezes acha, poxa, o cara é especialista em português, que é nada. A última vez que eu peguei gramática, acho que foi naquele tempo. O resto veio pela experiência, sabe? Então dali, quando eu comecei a trabalhar, eles tinham lá, eu também era meio tímido, né? Era meio tímido assim, quer dizer, o pessoal fazia aquelas gozações na hora do café, e eu ficava só no meu cantinho. Mas vontade de participar, sabe? E aí eles inventaram um jornal mensal, um informativo mensal, no Stencil naquele tempo. E aí eu cismei de vir, poxa, legal tal, cismei de fazer uma colaboração. Engendrei um texto, sabe? Assim, humorístico. Eu acho que aquilo está em mim, sabe? Esse negócio de humor, eu acho que já está em mim, né? Porque aí fiz um texto meio humorístico, mexendo com um pessoal lá e tal. E quando saiu ali, o pessoal ficou bobo. Poxa, esse cara escreve. Nem eu sabia também, né, que escrevia. Passaram-se os dias e o Chico continuou na sala de TV, seu local preferido. O pessoal da casa foi se acostumando com sua presença. Ele deu o apelido carinhoso. Claro, ninguém chegou a verificar se o Chico era realmente Chico. Revelou-se um companheirão. Sua presença dava tranquilidade. Ninguém se sentia solitário ao lado dele. Era a companhia ideal. Você podia ler sossegado sua revista, assistir a um jogo de futebol, sem trocar uma palavra com ele. O Chico não se importava, não exigia atenção, não reclamava precisar de roupa nova ou do carro emprestado para sair. Resultado, eu comecei a publicar no jornal da cidade, era Jaraguá do Sul. Publiquei lá uma história lá, o pessoal gostou muito, porque eu trouxe assim, mexi com personagens, sabe, ali, era real. Mas só que quando a gente escreve, não é o personagem, é um pouco de cada coisa que a gente vivencia, né? Você não está falando de fulano, ciclano, né? É característica de alguns. E muita gente achava, queria saber quem era o cara. Quem é o cara, não sei o que lá, tal. Eu digo, não é ninguém comum, vamos dizer, assim, né? É uma junção de características, de coisa. E dali, então, eu comecei a escrever lá até que eu saí de lá, em 67. Saindo de lá, eu logo entrei na Faculdade de Letras, que estava começando aqui em Joinville, primeira turma. Entrei na faculdade e ali eu comecei a colaborar num jornalzinho que tinha, um jornal acadêmico, que era de responsabilidade do Alcides Buis. Fazia lá, escrevia algumas coisas, mas sempre nesse estilo.
Parece que esse estilo assim já estava colado em mim, não sei. E aí tal, e o pessoal gostava muito também. E dali passei para mandar algumas coisas para o Jornal A Notícia, publicava e tal. E o professor lá, o professor de literatura também incentivou muito e tal, e comecei. E sei que dali eu fui parar na revista Cordão, publiquei alguma coisa na revista Cordão, e não sei precisar mesmo quando, assim, comecei, já naquele tempo, né, final da década de 70, 80, já comecei a ter uma publicação semanal na Notícia, em crônicas. Aí publicava assim, saía, tinha uma página, saía assim, saía um texto do Fernando Sabino, um do Carlos Adalto e o meu, toda semana. Poxa vida. E ali, então, a partir daquele tempo, né? E depois disso aqui, né, dessa junção toda da gente, surgiu a primeira publicação minha, né, que foi uma antologia com o Davi Gonçalves e mais uns 3 outros, sabe? Ali em 82, saiu, então isso aí foi o meu começo literário. Olha, por incrível que pareça, né, esses 30 anos que eu trabalhei no banco, assim, não, acho que renderam o máximo 5 textos, o máximo. Eu acho que o banco, assim, não dá bom caldo para essas coisas, né? Inclusive, eu sei que o Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, também foi funcionário do banco. Ele chegou até a ser chefe lá de setor, né? Mas eu não conheço nenhum texto dele que fale sobre banco. E olha que tem isso. Posso contar uma que é a vida de bancário, uma crônica, a vida de bancário, outra o cliente fantasma, outra que o dia que eu atendi o vampiro, mas tudo assim, né, em serviço, né, quando o tempo que eu trabalhava no caixa. A última coisa que eu pensava na minha vida era ser bancário. Porque quando eu era garoto, assim, a gente lia aquele gibi, via filme, né, no gibi principalmente, o bancário era aquele fracote, sabe? Que estava lá, não era o herói, né? Era aquele fracote com um boné quebra-luz aqui, um óculos, um bigodinho, né? E ali quando dava um assalto, alguma coisa, ele pimba, se escondia, né? Eu digo, puxa, a única coisa que eu vou querer ser, posso ser até lixeiro, mas a única coisa que eu vou ser é bancário, que eu quero ser bancário. E no fim, ó, a língua não tem osso, né? Acabei sendo bancário. O senso comum acha isso, acha que a língua empobreceu, né? Mas eu acho que não, porque eu acho que a língua, assim, quem estuda assim linguística sabe que não existe uma linguagem melhor do que a outra. Existe assim existe a mudança, né, e a adequação, né? Eu acho que a linguagem tem a tendência da linguagem a ser mais econômica, tá? Então você faz essa comparação porque houve um tempo, né? Quer dizer, hoje em dia ninguém fala como o Rui Barbosa. Hoje em dia, pela pressa, por tudo, ninguém fala. Naquele tempo, a pessoa tinha mais tempo assim de curtir uma leitura, né? E depois tinha outra coisa. Naquela época, imaginava-se, né, que a linguagem era o espelho do pensamento. Isso que é o que mandava naquela época. Então o cara, para mostrar que ele tinha um bom pensamento, uma boa mente, ele tinha que usar palavras difíceis, né? Aquelas construções assim que muita gente não entendia. Mas não interessava, naquele tempo não interessava o que o leitor interessava ele demonstrar a mente dele, né? Hoje em dia não, hoje em dia já se acha a linguística, já o que predomina é a interação na linguagem. A linguagem é interação, não é mostrar que você tem uma mente brilhante, né? E outra coisa que eu acho que eu falei da tendência à simplicidade, né, é que a língua, assim, você nota na fala, né, que você procura simplificar as coisas, tá? Por exemplo, assim, eu tenho essa simplificação, ela já está na língua. Um exemplo que eu estava vendo esses dias, né, que de vez em quando eu penso nisso aí, quando você articula, por exemplo, a palavra também, tá? Você vai ver que ela só tem que ser com M. Por quê? Porque o M, ele tá na língua, ele já prepara a explosão do B. Também. Se você fosse usar com N, aí ia vir uma dificuldade maior. Também. Né? Então isso aí já está na língua. A língua procura a simplicidade, a simplificação. Né?
É orgânico. É orgânico isso aí não é assim uma coisa que... É orgânico, está na língua isso aí, né? A busca da simplificação. Isso aí, por isso que eu acho que a tendência é sempre simplificar. Hoje o leitor tem que entender o que você fala, o que você diz, né? Notadamente em textos que não são literários, né? Ele tem que entender. Quer dizer, o negócio do texto está aí, está no entendimento, na interação com o leitor. Já foi-se o tempo do parnasianismo, como eu falei, né? Embora eu acho que ainda exista hoje parnasianos por aí, né? Ele não existe. Então, mas eu acho assim que o conteúdo, não existe literatura sem a forma. Só de conteúdo não existe. É? A forma, você pode, qualquer pessoa pode contar uma história, mas agora você contar aquela história assim com estética da linguagem, né? Vamos dizer, com estética, com organização, tudo isso aí é característica do escritor. Então existe, a forma existe. O Machado de Assis, que até hoje é considerado o nosso mais importante escritor, era pura forma. Você vê que para transformar uma obra do Machado de Assis, é difícil transformar uma obra do Machado de Assis em outra mídia, num filme. Você não pode transformar aquela forma num conteúdo, num outro conteúdo, né? E depois outra coisa, né? Eu acho que a literatura, às vezes, o sentido real da literatura, de um texto literário, não está naquilo que é contado. Ele pode ser percebido assim na linguagem, nas nuances da linguagem, nas entrelinhas. Então, por que você fala que conteúdo seria só busca de conteúdo, né? Eu acho que o que se preocupa com o conteúdo são as obras de não ficção. Autoajuda, biografia, isso sim. Tá? As obras literárias não teria isso. Já os gibis, não sei onde se arranjavam tantos, pois ninguém comprava nada, somente trocava. Era um estéril. Com os braços carregados de revistas, a gente deitava de bruços na cama e passava a tarde lendo. E olhem só, ninguém virou marginal. Revistas que hoje são raríssimas para colecionadores, rolavam de mão em mão. Na casa de minha avó, fazia a função de papel higiênico. Era assim, Capitão Marvel, Zapte. Opalong Cassidy, Zupte. Durango Kid, Scratch. Era um bom tempo. Diariamente deitado no gramado, vendo minha avó tirar a roupa. Um dia nós fomos um encontro de velhos companheiros, de amigos lá da década de 60, e aí começou a sair muita conversa, e sabe que o pessoal já começa a ficar mais velho e começa a relembrar as coisas, né, da juventude, do tempo bom. E aí falava, olha, o que aconteceu isso, aquilo, fulano e tal. E ali o pessoal, poxa, aí alguém lamentou que não tivesse alguém assim, que não tivesse um livro, né, para registrar aquelas coisas, algumas coisas do tempo bom, né, de fulano, né. E ali, o pessoal começou a olhar para mim, né, porque eu era o único ser estranho lá, que é o cara que escrevia. Eu digo, não, na hora eu não liguei muito, mas depois eu comecei a pensar, digo, poxa vida, olha, sabe que a ideia é boa. E eu tinha já algumas coisas, alguns textos, né, sobre São Francisco, né, sobre figuras folclóricas, sobre o cinema, sobre a escola, eu tinha alguma coisa lá. Eu digo, ó, que tal você organizar isso aí, aproveitar isso aqui e organizar em torno disso assim minhas memórias, né? Todo mundo quer escrever memória, né? Acho que todo mundo pensa em escrever as suas memórias. Aí eu pensei, pô, mas as minhas memórias, então assim, mas as minhas memórias não podem ser dissociadas do lugar onde eu me desenvolvi, o lugar onde, né, que eu morei, que eu cresci, que é São Francisco, né? O pessoal de lá, as instituições. Então vamos dizer, do começo mesmo, né? Comecei da minha família, né? Da origem da minha família, do casarão que nós morávamos. E dali foi adiante, né? Foi adiante, então comecei a pegar coisas daquele tempo, como é que era, coisa interessante, né? Porque hoje em dia ninguém mais sabe coisas daquele tempo. E o nome de comerciantes, de jogadores de futebol, peguei, quer dizer, envolvi toda a cidade, naquela época, cidade pequena, né? Envolvi tudo naquele tempo. Fiz assim, mas eu não contei só com a minha memória, que é limitada, mas fiz algumas entrevistas com pessoas mais velhas, peguei causos de amigos, né? E fotos, juntei fotos, tudo, e saiu o primeiro livro. Eu acho que lá em São Francisco existem muitas histórias boas, assim, entre aquele pessoal, os estivadores, sabe? Eles têm muita história. Mas precisaria a gente pesquisar, pegar uma pessoa daquela, juntar, pegar uma cerveja, botar ali na mesa e ficar conversando, sabe? Pegar e colher a história. Mas o que acontece de gozar, sabe o que é? Se você está conversando, sai um monte de coisa. Agora, se você diz, não, isso aqui eu quero fazer um livro, ninguém fala mais nada.
o pessoal se cala ali, ah, passa para o outro, sabe? O cara, não, mas fala com fulano, fala com ciclano. Essa foi a dificuldade que eu achei ali para escrever isso aí, né? A crônica foi, já se fixou, atualmente já se fixou a crônica, o status literário da crônica. Porque sempre havia aquela questão, será que a crônica é jornalismo ou é literatura? Eu acredito que já se fixou como literatura, pelo subjetivismo dela, pelo tratamento da linguagem, pela ficcionalização, que ali não precisa ser, uma crônica não precisa necessariamente ser real, contar alguma coisa real. Então acho que passou a ser literatura. Então eu acho que ela assim, ela pode, mesmo que seja considerada a prima menor, a irmã menor do romance, do conto, né? Ela tem a vantagem assim de ela chegar aos leitores comuns, né? Porque ela é escrita no jornal. Você vai em um jornal, você encontra em qualquer lugar, né? Você encontra na tua firma, encontra num café, encontra numa padaria, ao passo que um livro, você tem, nem todos podem chegar numa livraria e comprar um livro de um romance, né? Ele começando a ler, ele vai começar a apreciar. Eu acho que se ele gostar de um autor, de um cronista, quando esse cronista lançar um livro, ele vai procurar o livro da pessoa, né? Ele vai no lançamento, tal, isso aí já é um começo, já é uma vitrine. Eu acho que a crônica foi uma grande invenção do jornalismo, a começar no século XIX. Antigamente era conhecido como folhetim, né? Então, por quê? Porque ela levava ao leitor o dia a dia, né? Ali eles traziam sempre os grandes escritores, né? Machado de Assis, José de Alencar, o Carlos Drummond de Andrade, foram todos cronistas. Então eles se aproximavam mais do leitor, né? Ele comentava um baile, comentava alguma coisa que aconteceu, né? Então ali naquela linguagem mais ou menos literária, né? Isso aí aproximou, né, o leitor do coisa, quer dizer, é uma grande coisa para a literatura. E a crônica, então, eu acho que ela, perante o jornal, assim, ela é um espaço, assim, de descontração, né? Ela é um oásis, assim, um oásis com palmeiras, com água fresca, dentro, assim, daquele manancial de notícias, né? De guerra, de roubos, de escândalos, todo, né? Então, seria isso aí, né? É ali que o cara vai se refrescar quando ele lê. Eu me defino assim como um descendente de norueguês com a alma de francisquense. A parte do norueguês é aquela parte séria, né, tal, meio intimista, tal. E a parte francisquense é aquela parte de gozação, de brincadeira, né, de ver as coisas, de ver o humor nas coisas, de falar as coisas assim, de um modo humorístico, tal, né? Então é isso aí. E eu acho que assim em sociedade assim, então eu apresento as minhas rédeas psicológicas, né? E quando eu escrevo, então eu sou o Hilton, né? Aí apresento as minhas ideias, a minha ideologia, a minha visão de mundo. Portanto, eu acho que sou mais Hilton quando eu escrevo. Qual obra sua você considera mais bem acabada? Olha, se for na parte assim de mais completa, né? Eu acho que nenhuma. Porque você vê os livros, eu tenho muitos livros de contos, mas os livros de contos são um estágio, né? Um estágio assim, a fixação daquele momento, né? Mas aí já virão outros em seguida, né? Esse livro de São Francisco, ele ficou limitado assim pela minha memória, né? E pelas poucas entrevistas, tal. Eu acho que podia ter muito mais coisa. Então ele não ficou completo, né? E o livro de redação, eu fiz o que aprendi sobre redação, ele fixou assim um estágio também, né? De meus conhecimentos, de minha leitura, de minha experiência, né? Talvez hoje em dia eu fizesse diferente, né? E se for assim na parte de qualidade, eu acho que seria sempre o próximo, né? Sempre o próximo, que aí a gente já está mais experiente, mais leitura, mais experiência de escrever, né? Que livro você gostaria de ter escrito? De ter escrito? Olha, eu acho que dentro do meu estilo, assim,
Talvez eu gostaria de escrever uma novela, uma grande novela assim, satírica, né? Com um bom assunto. Mas eu acho que para escrever coisas maiores, né, romance, novela, você tem que ter um bom tema. Um bom tema. Não adianta, senão vai ser mais um no meio dessa imensidade, né, de escritos que existe aí. Para fazer diferença tem que ter você tem que escrever um bom tema, uma boa coisa, que ele ressalte, né, senão não adianta. Conta-se, não sei se é lenda, pois já ouvi referindo-se a outras cidades, a seguinte história. Um sujeito apostou que passaria um dia inteiro em São Chico sem levar apelido. Para isso, chegou à cidade de fininho, sem nenhum alarde, e hospedou-se no Hotel Matana, na esquina onde se acha instalado o Hotel Zibamba. Trancou a porta e as janelas do quarto, com a intenção de ali permanecer até o final do prazo combinado. Como não usava relógio, de tempos em tempos abria a janela e colocava o rosto para fora, a fim de conferir as horas no relógio da igreja, que dali era visível. Quando se esgotava o prazo de 24 horas, achou que já podia sair do hotel, antecipando a alegria de receber o dinheiro da aposta. Mal colocou os pés fora da porta do hotel, um dos gaiatos que se encontrava ali em frente falou: "E aí, Cuco, já está indo embora?" E os temas normalmente vêm de repente, assim, às vezes quando eu estou dormindo, tem alguma coisa de sonho, ou às vezes eu estou caminhando, vem alguma coisa que eu vejo, ou vejo alguma situação, eu vejo o ridículo daquela situação, digo, isso aí, quer dizer, quase tudo é como quase tudo da samba, também quase tudo da crônica, né? Agora seria vamos dizer, para uma coisa maior, não sei, teria que ser seria uma coisa mais psicológica, né? Um tema assim, alguma coisa que mexa assim com a cabeça das pessoas, né? Eu estou organizando um livro de contos, né? E aí eu estou fazendo esse livro, eu estou fazendo diferente, né? É justamente isso aí. Eu boto um personagem lá, apresento alguma coisa, uma ação, e depois vou ver como é que ele age, né? Em torno disso aqui, como é que vai acabar o negócio todo. Então eu estou gostando até dessa experiência, tal, né? Talvez seria partir por aí. O livro, eu acho que o livro teria capacidade de mudar as pessoas, né? Mas infelizmente assim o livro não existe tanto acesso ao livro quanto a televisão, né? E a televisão como meio como uma mídia assim, eu acho que ela está conseguindo assim mudar as pessoas, quer dizer, mudar não assim, não transformar assim, né? Mas está conseguindo influenciar. Como é que se diz? Mudar não, levar assim a moda, né? Transformar a moda, o vocabulário, né? Mas talvez não para o lado positivo, né? Então, infelizmente, é isso aí, né? Você vê hoje em dia para os jovens assim, quantos milhares de jovens assim querem ser BBB, né? Quantos admiram, assim, tem como herói os jogadores, os cantores, os subcelebridades. Então nós estamos nisso aí. Infelizmente o livro não tem pode ter esse poder, mas não tem essa característica, né, de abranger milhões, milhares.